sou Wilson Cândido, terapeuta ocupacional, professor universitário, e a pedido de alguns colegas e de alguns alunos dos cursos de formação e dos cursos de pós-graduação, venho conversar hoje com vocês sobre avaliação. Avaliação nos espaços clínicos, avaliação nos espaços institucionais, avaliação nas salas de recurso multifuncional, avaliação nos centros de atendimento educacional especializado e também a avaliação ainda tão questionada pelo professor em sala de aula comum. Estamos falando de avaliação das pessoas com deficiência. Mas o que é avaliação? A avaliação é a prévia observação das potencialidades e também das dificuldades manifestas pelo indivíduo com deficiência. E isso nos faz observar aquilo que apresenta-se naquele sujeito, nos norteando para a praxis de qualquer área profissional. E aí isso pode nos oferecer subsídios para que de fato possamos elaborar estratégias eficientes para o processo de intervenção, seja onde for esse processo de intervenção. Lembrando que a primeira avaliação que a gente realiza com a pessoa com deficiência, ela não pode ser fechada como uma avaliação total. Ela pode ser chamada aí de observação inicial, sondagem, triagem, dependendo do espaço onde você atua. A avaliação propriamente dita, ela acontece durante o processo de intervenção, porque ela é contínua e processual. Portanto, aquela primeira avaliação é um norte para que as possíveis estratégias sejam de fato viabilizadas e mais tarde a gente possa observar melhor, a partir de uma certa relação de aproximação com o paciente, com o aluno, para que aos poucos ele possa melhor se apresentar, tá? Então, a avaliação inicial ela é um processo de observação primeiro, mas a avaliação propriamente dita ela é contínua e processual. Para que a gente possa efetivar de fato uma avaliação que busque ferramentas de intervenção eficientes, é importante que a gente também estude e conheça as deficiências que estamos de fato acompanhando. Nesse contexto, a gente fala da deficiência intelectual, da deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, deficiências múltiplas, autismo e altas habilidades de superdotação. Isso falando de público-alvo da educação inclusiva. Mas nos espaços clínicos a gente tem aí uma infinidade de síndromes, de outros quadros patológicos que merecem ser investigados por cada profissional que venha a realizar esses serviços de intervenção com esses pacientes. Então, nesse contexto de avaliação, é importante que a gente observe que essa avaliação é um processo compartilhado de coleta, para mais tarde ser analisadas as informações que são de fato relevantes para a perfeita organização do seu plano de intervenção. Então, a avaliação deve contemplar as potencialidades e as capacidades que o sujeito apresenta, como também deve contemplar dificuldades, dependências, deficiências ou qualquer outra limitação que o sujeito venha a trazer dentro da sua condição diagnóstica. Então, a avaliação deve observar esse sujeito de uma forma ampla, a partir do seu contexto familiar, na relação aluno-professor, aluno-conteúdo, no contexto de sala de aula, no contexto escolar como um todo e principalmente no contexto social. Estamos falando de inclusão e a gente não quer apenas um processo de inclusivo dentro do espaço escolar. A gente está falando de inclusão socioeducacional, tá? Que venha a atingir todos os contextos onde esse sujeito venha a estar inserido. Então, qualquer mudança em um desses contextos, em um desses sistemas, leva também a mudanças ou adaptações de outras situações. Por isso, a avaliação multidisciplinar é extremamente necessária. O olhar de vários profissionais sobre várias vertentes, para que o somatório disso dê ao sujeito maior autonomia para uma vida independente. Então, toda avaliação ela parte de uma queixa. Se alguém buscou uma avaliação é porque tem alguma queixa a relatar. A queixa não é apenas uma frase falada no primeiro contato. Ela precisa ser escutada ao longo das diferentes sessões diagnósticas que esse sujeito venha a se submeter, sendo fundamental por parte do profissional refletir sobre o significado daquilo que ele observa. Então, nesse contexto de avaliação multidisciplinar, é importante que o acolhimento da criança seja realizado de forma sensível e valorizado pela equipe, porque é a partir disso que ele pode melhor se colocar e deixar que as coisas aconteçam de forma fluente.
Então, desde o momento da recepção, com a apresentação nominal de cada membro, né? Explicando sobre o que vai acontecer de uma forma suave para que a criança não se sinta pressionada a responder. Porque muitas vezes eles acham que vão ser avaliados no contexto de ensino e aprendizagem. E ali a gente está vendo uma observação das dificuldades e potencialidades que o sujeito apresenta. Então, é importante que se observe o que foi relatado na anamnese social, o que foi relatado pela mãe ou pelo responsável durante a entrevista que é realizado pela anamnese ou pelo serviço social ou por um profissional que acompanha e faz essa avaliação da história anterior desse sujeito. Nesse contexto, quanto mais integrado for o grupo de avaliação multidisciplinar, melhores resultados e encaminhamentos serão também realizados. Então, alguns aspectos importantes da avaliação inicial. Ela é o primeiro contato com a criança. É o primeiro contato com o problema a ser enfrentado. Ela é coberta de ansiedade por parte da criança, por parte da família e também por parte do profissional. Né? E isso pode, muitas vezes, interferir no processo se não tiver uma boa condução para isso. O avaliador deve desenvolver uma atitude de acolhimento, de observação e, acima de tudo, de escuta, procurando levantar os principais sintomas e sinais presentes e que seja relevante para aquilo que eu quero trabalhar. Ouvir o que a família tem a dizer, como interpretam esse problema, que tipo de fantasia ou de projeções realizam, né? Como percebem essa criança, como o problema afeta o grupo familiar como um todo, qual o nível de ansiedade presente nesse grupo familiar e quais as expectativas diante daquele serviço que vai ser realizado a partir da avaliação. Deve-se evitar perguntas fechadas. Questões iniciais podem ser utilizadas, como, por exemplo, o que está acontecendo com seu filho? O que está acontecendo com a criança? Como o senhor ou a senhora podem descrever a situação do seu filho? Que outros problemas ocorrem? Então, fazendo perguntas dessa forma, você dá espaço para que a família fale espontaneamente e não se restrinja àquilo que você colocou inicialmente como pergunta fechada. Com a criança devem ser utilizados recursos lúdicos de interesse da criança como ferramenta auxiliar desse processo. Evitar excessos de estímulos no local da avaliação. Usar perguntas claras e de forma natural. Observar sobre a queixa e o encaminhamento, se há, de fato, relevância naquilo que foi colocado como queixa. E observar outras questões que podem emergir durante esse processo. Respeitar o tempo de tolerância da criança. Não influenciar nas respostas. Evitar ensinar durante a aplicação de alguns testes, mas explicar de forma clara e ver como a criança ou adolescente responde a isso. Tá? Nessa relação avaliador e aluno ou paciente, é importante que se observe como há a interação entre esses profissionais e a criança, ou com quem a criança tem melhor relação a partir desse momento inicial. Se é com o profissional X, deixe que ele conduza esse processo, porque assim os resultados vão fluir de forma mais fácil. Se é uma equipe que está atuando em conjunto, evitem repetir as mesmas perguntas para não cansar essa criança, tá? É importante que se observe isso. A avaliação multidisciplinar é uma abordagem única e rápida. Na minha opinião, é mais eficiente, porque ela deixa, ou melhor, ela faz com que a equipe perceba de forma única aquela situação sem controvérsias, né? Ou sem mudanças de atitude em relação a um profissional e a outro. Então, ela é bem interessante. Bom, a avaliação nesse contexto multidisciplinar. Essas mesmas questões servem para a avaliação que você realiza no seu contexto clínico ou institucional de forma individualizada, enquanto profissional X ou Y. É importante que essa avaliação que eu estou aqui relatando também seja observada por parte do professor em sala de aula. Nem sempre o seu aluno vai responder no mesmo modelo de avaliação que os demais. Nem sempre o seu aluno vai responder no mesmo modelo tradicional que os demais. Portanto, é importante que você observe como ele melhor responde àquilo que você quer observar. Se é falando oralmente, se é escrevendo, se é apontando, se é a partir de imagens. A grande queixa da escola mas eu preciso de uma nota para colocar no boletim. A partir de um relatório de observação dessa criança, você pode convertê-lo em uma nota, já que estamos trabalhando com o modelo cartesiano, tá? Então, essas são contribuições sobre avaliação que eu trago hoje para vocês. Eu espero que venham, de fato, a
auxiliar na prática de trabalho, seja o espaço de trabalho que for que vocês estejam atuando. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Esse é mais um vídeo de colaboração para vocês sobre avaliação nos diversos espaços de atendimento. Abraços a todos e até o nosso próximo vídeo.